Quero que você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E agora, em João 21, versículo 11. João 21, 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém? Na primeira pesca, aqui são 2 pescas diferentes, tá? Eu não li todo o texto de João, mas fala de uma outra pesca, da segunda pesca. Na primeira pesca, nós lemos que a rede, ela se encheu de peixes e ela acabou se rompendo. Já na segunda pesca, tinha, apesar de ter 153 grandes peixes, fala que a rede não se rompeu. Ou seja, nenhum peixe foi perdido. E o título da palavra que o Senhor me deu é alicerçados. E na primeira pesca é onde acontece o chamado de Pedro. E aqui, para começar, tem algo que me chama muita atenção. Que quando Jesus ele olha para Pedro, ele diz: eu vou fazer de você um pescador de homens. Ou seja, ele pega o recurso que Pedro tinha. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele falou na linguagem de Pedro. Ele pegou aquilo que Pedro sabia fazer. Ele não descartou o talento de Pedro. Ele pegou aquilo que Pedro sabia fazer e ele disse: vou fazer de você um pescador de homens. Ou seja, Deus colocou dentro de mim e de você um talento, há dentro de mim e de você um recurso, há dentro de mim e de você algo colocado por Deus, para que eu e você venhamos a deixar com que frutifique na obra dele. Tudo aquilo que o Senhor coloca em nós, é para que eu e você venhamos a devolver para ele. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que você tem feito com o talento que Deus colocou nas tuas mãos? Todos nós temos uma aptidão. Talvez nem todos vão pregar, mas sabem cantar. Talvez tem gente que sabe cantar, mas não consegue pregar. Tem gente que não canta, não prega, mas cuida dos kids. É um pastor de crianças excepcional. Tem gente que cura através de um abraço. Tem pessoas que o sorriso dela atrai outras pessoas, é através de um sorriso, ela é agente de cura. Mas aí nós queremos esperar as condições favoráveis para que Deus nos use. Não, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas dentro de você há
você tem feito? Tem enterrado? Ou tem multiplicado através, sabe, da sua vida para que outras vidas sejam alcançadas? Jovens que aqui me escutam, vocês têm todo o gás, sabe? Dentro de vocês aí um gás, há uma energia. Aproveitem isso, aproveitem a juventude de vocês, antes que venham os maus dias, aos quais vocês venham a dizer, não tenho neles contentamento. Então, jovens, despertem, sabe, despertem. A timidez tem roubado vocês do centro da vontade de Deus. Os jogos, o celular tem roubado muitas vezes vocês daquilo que Deus tem para fazer. Eu acredito muito em uma geração firmada na palavra de Deus. Sabe, é para nós estar nos impactando, a nossa cidade, a nossa nação, através das nossas vidas. Oramos por um avivamento, queremos um avivamento. Mas o que temos feito para que esse avivamento aconteça? O avivamento começa através de um coração disponível. É um coração entregue. É um coração rasgado. Imagina se você é esse um. Se você é o John Wesley da sua geração. Se você é o Billy Graham da sua geração. Se você é o Pedro da sua geração. O João, o Paulo da sua geração. O evangelho, ele continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Sabe o que mudou desse tempo para hoje? É só os discípulos. A palavra de Deus é imutável. Deus é imutável. O que mudou foi os discípulos. E o que nós estamos fazendo com aquilo que eles plantaram. Jovens, que haja dentro de cada um de vocês um desespero pela palavra de Deus. Que haja um desespero pela presença dEle. Sabe o que é desespero? É quando você busca algo, sabe, sem olhar para nada. É quando você deseja, sabe, você está desesperado, que você se entrega. E eu quero dizer, não olhe para as tuas limitações. Não olhe, sabe, para as tuas debilidades. Não olhe para as tuas limitações. Eu quero convidar você a se olhar através da perspectiva de Deus. Eu quero que você comece a se olhar através da narrativa que a Bíblia tem a teu respeito. E quando nós conseguimos nos olhar através dessa narrativa, nós aprendemos que nada é sobre nós. E que até a timidez o Senhor consegue transformar. Sabe, Ele preenche os espaços vazios. Ele preenche o coração que tantas vezes fica buscando prazer em coisas que passam. E eu não estou falando aqui balela, e nós não pregamos aqui sobre um Deus morto, um Deus que tem olho mas não vê, que tem boca mas não fala. Não é esse o nosso Deus. O Deus a qual pregamos é um Deus que venceu a morte, é um Cristo vivo, ressurreto. É um Deus que está com os olhos sobre nós nesse momento. É um Deus que sonda o teu coração nesse momento. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe das tuas lutas internas. Ele sabe do que você briga. E não estou falando de briga com o outro, é a briga com nós mesmos. E no versículo 11 desse capítulo 5, diz que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe quando eu e você vamos começar realmente a crescer em Deus? Quando nós deixarmos tudo. E eu sei que aqui existem pessoas que deixaram suas casas,
deixaram seu país, deixaram sua família. Mas não é esse tudo que eu quero falar nessa noite. O tudo que o Senhor está falando, está dizendo tudo de si. Eles deixaram quem eles eram para se tornar quem Deus queria que eles fossem. É esse tudo que o Senhor quer que eu e você largamos aos seus pés. O Senhor quer que eu e você venhamos a nos despir de quem nós somos, do nosso ego, do nosso eu, das nossas vontades. O Senhor quer que eu e você venhamos, sabe, a nos despir disso e realmente começarmos a ser quem Ele nos chamou para ser. Quem o Senhor nos chamou para ser. Os jovens, no meu tempo, quando eu me converti, faz 25 anos, faz pouquinho, eu tenho um pouquinho mais que isso. Mas eu lembro que a gente chegava cedo na igreja e as primeiras cadeiras eram as nossas. Nós lotava a frente da igreja porque nós queríamos. E eu sinto saudade, sabe, daquele tempo. E eu lembrando disso, nós ficávamos desejosos. Nós queríamos estar nas primeiras fileiras. Nós éramos os últimos a sair da igreja. Era um grupo que começou pequeno e Deus foi acrescentando. E eu louvo a Deus porque eu tenho contato ainda com alguns jovens daquele tempo. Nós tínhamos entre 15 e 16 anos. E eu vejo eles ainda no mesmo lugar, servindo a Deus, com suas famílias. E eu digo, uau, uau! Sabe, jovens, quando você entrar por essa porta, você não pode entrar. Às vezes assim, arrastando o pé, querendo que isso aqui acabe logo. Você tem que ser o primeiro a estar de pé e adorando. Não precisa de um comando. Sabe, hoje nós estamos tão limitados a adorar mediante a um comando. Se coloque de pé, levante suas mãos. Feche seus olhos. A banda está aqui para nos auxiliar, para adorar junto. Mas eles não podem tomar o lugar da nossa adoração particular. E o problema é que nós queremos terceirizar essa nossa adoração. Não, mas eu vou terceirizar, o Igor está lá, está adorando por mim. Aí ele manda eu levantar a mão, manda eu fechar o olho, eu vou levantar, vou fechar. E ele canta ali e adora por mim. Não dá. Não dá para terceirizar a tua intimidade com Deus. Não dá para terceirizar o teu tempo particular com Deus. Não dá. Não dá. Nós podemos nos ajudar a caminhada para chegarmos ao céu, mas a salvação ela é individual. Não dá para a gente pegar e puxar, vem cá, segura na minha mão. Eu vou, tu vai de arrasto. É individual. Tem coisas que o Senhor faz no coletivo. Por exemplo, estar em um culto. Sim, é importantíssimo. Porque é no coletivo que nós nos fortalecemos. É no coletivo que nós temos comunhão. É no coletivo que nós aprendemos. Mas tem coisas que é na intimidade. É no teu quarto secreto que o Senhor vai curar os teus traumas. É no teu secreto, onde você abre o teu coração, que Deus vai te libertar dos vícios. É no teu secreto. O problema é que não temos mais o secreto. Não temos mais o secreto. Quantos, não precisa levantar a mão, mas jovens, quantos de vocês têm um devocional com o Senhor? Quantos de vocês, qual foi a última vez que vocês dobraram os seus joelhos e oraram, agradecendo a Deus pelo dia? Qual foi a última vez, jovem, que você tirou um tempo para o Senhor? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Não, mas eu não entendo, mas leia. Leia. Meus irmãos, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu também não entendia.
eu lia, e nós tínhamos em casa só uma Bíblia católica. E eu lia aquela Bíblia, não entendia, mas eu lia. E eu queria aprender, eu queria. E aí, a primeira ministração que eu preguei foi sobre não ajuntar tesouros na terra. E essa ministração eu pregava sempre. E aí depois eu aprendi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós íamos com uma caixinha de som para a praça. Sexta, sábados, domingo, nós juntávamos um monte de jovens e nós ia para a praça. E o que eu pregava? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque era só o que eu sabia, mas eu queria. E esse desejo continua ardendo. Sabe, essa palavra, eu sonhei com ela nesta noite, e antes de ser para vocês, ela é para mim. Antes de eu ministrar aqui, Deus ministrou comigo. Eu sonhei exatamente com essa palavra. E o Senhor ficou, ministrando comigo. Eu acordei na madrugada, Deus ministrando essa palavra comigo. Hoje eu passei o dia pensando nela, Deus ministrando comigo. E eu acordei com uma frase: não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. E essa frase ficou, na minha cabeça. E eu disse: Senhor, por quê? Não é como eu quero, mas sim como Ele quer. E aí, foi quando Ele começou a ministrar sobre esse largar tudo aqui. Dos primeiros discípulos que seguiram Jesus. Não foi só o barco, não foi só o material. Eles mudaram de vida. Eles mudaram quem eles eram. Eles abriram mão de quem eles eram. Eles realmente largaram tudo. Eles reconheceram que não dava para seguir Jesus com os velhos hábitos. O Senhor, Ele quer nos transformar de dentro para fora. O Senhor quer sarar as nossas feridas. O Senhor quer trazer paz ao teu coração, jovem. O Senhor quer trazer paz. O Senhor quer revelar a sua palavra para você. Se vocês soubessem que essa idade é uma idade tão boa. Eu lembro que quando tinha a idade de vocês, eu dizia: eu não vejo a hora de fazer 18. Depois eu fiz 18, eu disse: eu não vejo a hora de ser mais adulta. Eu quero crescer logo, eu quero ser adulta. Se eu pudesse. Se eu tivesse ouvido a minha avó que dizia: aproveita essa fase. Aproveita essa fase. E a gente quer atropelar as coisas. Então, jovens, não atropelem ciclos. Tem alguns aqui que ainda não estão na idade de namorar. Então, se você não está na idade de namorar, por quê? Vai manter flerte com alguém se não está na idade de namorar? Tem que esperar. Não dá para pular ciclos. Então tem alguns aqui que são mais novinhos que ainda não estão na idade do namoro. Aproveitem para estudar. Aproveitem os pais de vocês. Aproveitem de sentar na sala e olhar um filme com os pais de vocês. Aproveitem esse tempo, porque vai chegar o tempo de vocês namorar. Mas um jovem cristão, ele namora com a intenção de casar. E me desculpe, mas um menino de 13, 14 anos não tem como sustentar uma casa. Então, jovem, não pule ciclos. Não pule ciclos. Não, mas eu já estou na idade de namorar, eu já consigo, estou trabalhando, eu consigo manter uma casa, eu quero casar. Então ore, peça para Deus. Não vá buscando e aceitando qualquer coisa. Deus tem o melhor para você. Eu vejo tantos jovens que chegam na idade do namoro, que querem namorar, começam a olhar muitas vezes os meninas que não têm nem a mesma visão que eles, as meninas, os meninos que não têm a mesma visão. Não vai dar certo. Queiram pessoas que vão caminhar do seu lado no dia bom, no dia ruim.
quando você estiver linda, quando você estiver de TPM. Alguém, sabe, que vai andar debaixo da mesma visão que você. Você já contou para Deus como é que você quer a sua princesa? Você já contou, meninas, para Deus como que você quer o seu príncipe? Eu contei para Deus, eu fiz uma carta para Deus. Quando eu tinha 16 anos. Eu disse: Senhor, eu quero um homem que seja moreno, que use cavanhaque, que toque violão, que seja brincalhão, que nunca vá mudar esse meu jeito, porque eu sou molecona, gente. Que nunca vá mudar, que me aceite como eu sou. Que entenda a minha situação da família. E ali foi a minha carta. E aí, passou-se 4 anos, 19 para 20, quando eu conheci ele. E eu nem lembrava dessa carta. E aí um dia ele foi na porta da escola. Gente, ele morava em Nova Hartz, eu em Parobé. E de Nova Hartz a Parobé, não tinha ônibus, é um ônibus por dia. E na época ele tinha ganhado dinheiro do pai dele para fazer a carteira de motorista. Ele gastou toda ela em táxi para me ver durante 10 minutos. Porque eu saía do meu trabalho 10 para 7. A minha aula começava às 7 horas. Então era 10 minutos. Ele ficava comigo e voltava depois para casa de táxi. E aí um dia, um jovem que fez a carta junto comigo, quando eu apresentei ele, né, o Tony para ele, quando o Tony foi embora, ele: Ju, é o homem que tu vai casar? Eu disse: como assim? A carta, lembra da carta? Ele é o homem que tu vai casar. O Tony tinha um cavanhaquezinho, tocava violão. Digo: cara, é o homem que eu vou casar. E aí eu disse para ele: olha, vai casar comigo, mas a minha família é assim, assim, assim. E se namorar comigo vai ter que casar. E ele disse: eu caso. Eu disse: então tá. Em uma semana eu comprei a aliança de compromisso, dei para ele. Eu pedi ele em namoro. E eu disse para ele: ó, tu tem 1 mês para me pedir em casamento. Pois 1 mês depois ele me pediu em casamento. Nós noivamos e estamos aí com 20 anos de casados. Nem sempre é fácil. Não. Não é fácil, jovens. Teve dias difíceis, muitos, muitos. Mas eu vejo a importância da gente colocar Deus. Porque talvez se eu não tivesse colocado Deus, na minha carência, na falta de paternidade que eu tinha, eu já teria talvez passado por vários relacionamentos frustrados. Mas eu lembro que quando eu coloquei Deus, eu esperei na direção dele. Deus me deu alguém que acrescenta na minha vida, que entende as minhas debilidades, que me ama, que me cuida. E que escolheu não desistir de mim. Nem sempre é um conto de fadas. Não vá casando pensando que é isso, que não é, tá? Mas é bom. É bom. Depois que pega uma estabilidade, é bom. Então, jovem, coloque Deus. Sabe, coloque Deus naquilo que você for fazer. Coloque Deus diante dos seus negócios. Coloque Deus, jovem, coloque Deus. Coloque Deus e você vai ver como as coisas vão fluir na tua vida. O problema do jovem é que ele se acha que é o super-homem, que não precisa de pai, que não precisa de mãe e não precisa de Deus. Eu quero dizer para você, somos dependentes e ai de nós se quisermos fugir dessa dependência. Não dá. Não dá. Pedro disse para Jesus: olha, eu lancei a noite toda, pescador, habilidoso, mas, nas minhas palavras, tá? Mas ele disse assim: ó, Jesus, se tu tá falando, então tá bom. Eu já fiz, mas se tu tá falando, então porque tu tá falando eu vou fazer. Será que nós temos tido essa intimidade com Deus? Olha, Jesus, porque tu tá mandando eu ir por aqui, eu vou. O meu coração enganoso e mal está mandando eu ir pela esquerda, mas já que tu mandou eu ir pela direita, eu vou, Jesus. E quando eu e você andamos de acordo com a direção de Deus, Ele nos dá respaldo, Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos guia. Então pergunte todos os dias: ei, Jesus, qual é a tua direção para a minha vida hoje?
Olha só, Jesus, estou indo para a escola. E lá na escola tem uma menina, Jesus, que vira meu pensamento do avesso. Vai comigo, Jesus. Trabalha nisso no meu coração. Ô Jesus, estou indo para a escola, lá tem um menino, Jesus, que olha, faz eu suspirar bem fundo. Mas ainda não estou na idade. Não é um menino que vai acrescentar. Então, por favor, Jesus, tira isso do meu coração. Você já convidou Jesus para essas situações? Ei, Jesus, estou descobrindo agora a minha sexualidade. Tem algumas coisas acontecendo no meu corpo que talvez eu tenha vergonha de conversar com os meus pais. Mas vem cá, me ajuda a entender, está tudo na Bíblia. Ei, conte para Jesus, conte para Jesus. Ele é interessado em ouvir da nossa vida. O Senhor quer nos ajudar do nosso secreto. O problema é que nós cerramos os nossos lábios. Mas jovem, não tenha medo de fazer de Jesus o teu melhor amigo. Eu posso errar com você. Os teus pais podem errar. Porque nós como pais não somos perfeitos, tá? O colega aí do lado pode errar com você. Mas Jesus não erra. Não erra. Ele entende as nossas fraquezas. E quando nós estamos com um coração sensível, sabe, para ouvir a voz dele, eu acredito que o Senhor tem prazer em nos direcionar. Ele tem prazer em nos colocar na rota de novo, porque muitas vezes nós teimamos em sair da rota, paramos na beira do caminho. Mas o Senhor nos alinha, sabe, nos traz para perto dele quando nós nos deixamos. E a segunda pesca, no versículo 21:11 que nós lemos, fala que embora tivessem 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. E quando o Senhor me fez lembrar dessas duas palavras, eu disse: Senhor, o que tu queres falar conosco nesta noite? Jovens, infelizmente nós vemos jovens inconstantes, nós vemos muitas vezes jovens que vivem o mover de um culto, jovens que às vezes querem fazer as coisas na força do seu braço e até conseguem, as redes até encheram, mas Pedro perdeu alguns peixes e o inimigo, ele tem tirado a alegria. Sabe, nós vemos muitas vezes jovens depressivos, jovens com síndrome do pânico, jovens que não avançam, mas eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, que se você crê a partir de hoje, o inimigo não vai tirar nada de você, nada. Chega de você perder a tua juventude, chega de você perder os teus dias, chega de você perder a tua alegria, chega de você perder aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, chega. A partir de hoje a tua rede vai ser tão firme que você não vai perder nada, mas isso não depende de mim. Não depende de mim. Sabe de quem depende? Única e exclusivamente de você. É de você. Então foi grande a pesca deles e não perderam nada. Nada. E nas duas pescas nós lemos isso. Na primeira, Jesus fala que a rede rompeu. Na segunda fala que a rede não rompeu. Se isso não fosse importante, não estaria aqui. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que vai sustentar a sua presença. Irmãos, nós vamos ser a geração que sustenta a presença de Deus. Eu não quero ser parte de uma geração de presença de culto, mas eu quero ser parte de uma geração de presença constante. Que quando eu e você, saiamos daqui cheios da presença dEle, nada lá fora venha se perder. Não tenha vergonha de revelar a tua identidade de cristão no teu trabalho.
Não tenha vergonha de revelar a tua identidade de cristão na tua escola. Não tenha vergonha de ser quem você é. E se isso te custar pessoas, que custe. Se isso te custar status, que custe. Porque Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para acrescentar. Deus tem amizades verdadeiras para colocar do teu lado. Deus tem pessoas leais para colocar do teu lado. Então, jovens, não vamos deixar que nada nos roube a atenção da presença de Deus. Que quando nós entrarmos, sabe, por essas portas, nós venhamos a entrar com todo o gás que a juventude tem. Com todo o gás. Eu lembro que às vezes eu virava, nós tínhamos culto, às vezes 24 horas lá na igreja. E eu ficava de sexta a domingo, eu saía do trabalho na sexta. E ficava de sexta a domingo, mal dormia, ia trabalhar na segunda. Felicíssima, com gás. Hoje eu já não aguento tanto isso não, gente. Se eu pular um louvor meio agitado, eu já estou ofegante ali no canto. Não aguento muita coisa. E é isso que eu sou novinha, hein? Não riam. Mas é sério, aproveitem. Aproveitem esses anos da vida de vocês. E aproveitem na presença de Deus. Sabe, aproveitem na presença de Deus. Que nós não venhamos a viver por impulso, mas que nós venhamos a viver com presença, com constância, com solidez. Quem você vai ser depois dessa palavra? Quem nós somos depois das palavras que recebemos? Glória a Deus, meus irmãos, e não é porque eu estou nesta igreja, porque sou parte desse ministério, mas eu glorifico essa casa, porque aqui nós temos uma igreja bíblica. Bíblica. Todas as pessoas que sobem nesse altar pregam a palavra. É uma igreja bíblica. E culto após culto nós recebemos palavras. Então caminhe sobre essa palavra. Caminhe sobre o direcionamento que é dado a você. Caminhe sobre isso. Tome posse das palavras lançadas e caminhe sobre isso. E quando o inimigo vier, ele vai tentar te afrontar, vai tentar te desviar da rota. Aí você vai dizer, eu tenho a palavra do domingo, eu tenho a palavra do sábado, eu tenho a palavra da quinta, eu tenho a palavra dos compartilhar, eu tenho a palavra dos devocional. Não! E aí você vai conseguir, meu irmão, resistir ao diabo. Não resistimos a ele muitas vezes porque esquecemos das palavras sobre nós liberadas. Quer vencer a tua carne? Palavra de Deus. Quer vencer o teu eu? Palavra de Deus. Então pegue as palavras liberadas sobre a sua vida e caminhe sobre essas palavras. Ande sobre essas palavras. Que você seja cheio, jovem. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, busque esse batismo. Busque. Talvez você não entenda, mas busque. Diz, Senhor, se revela a mim. Se revela, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter experiência contigo. Sabe, se ajoelhe, se prostre no seu quarto. Tranque a porta do teu quarto. Tira um pouquinho do tempo do videogame e diz, Jesus, agora eu e tu. Olha só. Eu conheço Jesus que talvez os meus pais me apresentaram. Eu conheço Jesus que os meus líderes me apresentaram. Eu conheço Jesus que os meus pastores me apresentaram. Mas eu quero conhecer o Jesus que me escolheu. Eu quero conhecer o Jesus que me chamou. Eu quero conhecer o Jesus que tem um projeto comigo. Eu te desafio, jovem, a fazer essa oração. Que você venha conhecer Jesus através da experiência dele pessoal contigo.
Que a gente não viva de contar testemunho dos outros, mas que nós venhamos a ter os nossos próprios testemunhos para contar. Ter as nossas próprias histórias com Deus para contar. Deus tem muito mais para vocês. Muito mais. Então não tenha medo de ser audacioso. Não tenha medo de ser uma referência na tua escola. Não tenha medo de ser um agente de cura no ambiente onde você está. Não tenha medo. Não sente em rodinhas de promiscuidade. Jovem, não sente em rodinhas onde a pornografia é o assunto principal. Saia dessas rodinhas, fuja da sua carne. Fuja daquilo que pode fazer você cair, fuja. Não sente em rodinhas aonde os filhos são desobedientes. Não sente em rodinhas aonde os teus colegas desobedecem os professores, desonram os professores. Não sentem nessas rodinhas. Não seja você essa pessoa. Não sente nas rodinhas daqueles que fazem bullying com os outros. Você não sabe as lutas que muitas pessoas estão travando. E existem muitos jovens tirando a sua vida por causa de bullying que sofre dentro das escolas. Quando você vê alguém fazendo bullying com o outro, quem é você? Você é aquele que olha e dá risada? Ou você é aquele que vai lá e abraça aquela pessoa e diz: ei, você não é isso. Você não é isso. Não tenha vergonha. Eu imagino, se, conjecturando, tá? Se nós, cheio de vergonha, sem falar de Jesus, sendo aquele agente secreto, sem se revelar. E aí, Jesus hoje aqui, em carne, como estava lá nos tempos dos discípulos. Será que Ele olhando para dentro de nós, não teria nada, nadinha, do que a gente se envergonhar? Nada. Como o Viana falou, na terça, sobre a misericórdia, sobre o perdão. Meus irmãos, nós queremos muitas vezes de Jesus aquilo que nós não damos para o outro. Nós queremos de Jesus aquilo que não ofertamos para o outro. E o evangelho, eu e você, é como uma fonte. E a fonte não é um poço de água parada. Fonte jorra. Então você não é um poço que fica ali de água parada, muitas vezes entulhado. Você é fonte. Então vem de cima, pega em você e jorra para outro. Aquilo que você carrega pode mudar uma outra vida. Se coloque de pé.